Então, eu sou Ben-Hur, sou cofundador da Sapiens Technology, uma empresa brasileira focada em modelos de inteligência artificial. Nós fundamos essa empresa em 2023, mas o modelo que a gente usa já tem alguns anos já, que a gente usava em uma empresa anterior, em outras áreas aí do conhecimento. E com a explosão do ChatGPT, desses modelos de linguagem que teve nos últimos anos, a gente resolveu transferir esse modelo de linguagem que a gente já tinha em uma outra empresa para fundar uma empresa somente focada em modelos de linguagem para poder atender essa demanda do mercado que surgiu de uns tempos para cá. O diferencial do nosso modelo, além dele ser inteiramente feito no Brasil, é um modelo de fundação, nós não fizemos fine-tuning em modelos pré-existentes, como outras empresas que tem por aí. Se vocês pegarem hoje todas as empresas brasileiras no mercado que fazem o que a gente faz, elas utilizam modelos pré-treinados, geralmente os modelos da Meta, que são versões do Llama, e fazem um ajuste fino em cima desses modelos para poder distribuir isso para os outros. Nós não fizemos isso. Nós temos um modelo de fundação criado do zero, com uma arquitetura que não tem nada a ver com a arquitetura GPT, que é utilizada pelo ChatGPT, pelo Llama e esses outros modelos que tem por aí. E, além de ser uma arquitetura proprietária, o modelo também é proprietário. Quer dizer que a gente treinou o modelo do zero sem usar um pré-treinamento de um modelo anterior, de uma empresa estrangeira, como as outras empresas aqui no mercado fazem. Eu estou já há 20 anos nesse mercado de inteligência artificial, trabalhando como programador e cientista de dados há mais de 20 anos. Eu já mexo com isso há muito tempo, tanto no mundo corporativo, quanto trabalhando como empresário no setor privado, aí, tanto como autônomo, quanto como dono de empresas. Então já estou há muito tempo nessa área, trabalhando com programação, com ciência de dados, eu não sou um novato nisso. O pessoal, tem gente que me viu lá no Ciência Sem Fim, com o Sacani lá, e o pessoal acha que eu surgi agora, né? Acabei de surgir. Eu vi o pessoal comentando lá nos comentários, mas como é que esse cara novato conseguiu desenvolver isso? Não, eu não sou novato, gente, eu estou há mais de 20 anos já trabalhando com isso. Eu sou novato na internet, agora que eu resolvi dar as caras por aí, que a gente está indo em podcasts, essas coisas, dando entrevista, então não é por isso que a gente surgiu agora, a gente já está há muito tempo mexendo com isso. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é explicar a principal diferença da nossa tecnologia para as tecnologias vigentes que existem hoje, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, principalmente fazendo uma comparação com o modelo GPT, o que a gente tem de diferente. Como o pessoal aqui é mais de exatas, talvez eu possa me aprofundar um pouco mais também nessa parte matemática, para vocês entenderem essa diferença matemática do nosso modelo para esses modelos que tem por aí. A gente está para publicar um artigo aí em breve, a gente já está com o artigo pronto, explicando parte dessa tecnologia, a gente não vai entregar tudo, porque a gente não quer publicar um artigo e dar munição para amanhã ou depois surgir um concorrente que desenvolva uma tecnologia semelhante à nossa para concorrer com nós mesmos e correr o risco de tirar a gente do mercado, porque lá fora o pessoal tem muito mais dinheiro, né? Então a gente vai publicar um artigo explicando parte dessa tecnologia. E já dá para, através desse artigo, abstrair a parte matemática, ter uma noção de como que a gente faz o que a gente faz hoje. Nesse artigo, a gente vai estar explicando a parte matemática de um algoritmo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que tem um repositório no GitHub, que é em primeira mão, a gente nunca mostrou isso ainda. Vocês vão poder acessar da máquina de vocês, fazer a instalação do tipo de rede em uma versão primordial, semelhante à que a gente usa para desenvolver os nossos modelos. Então vocês vão poder baixar na máquina de vocês. Para quem quiser, vai poder analisar o código também, ver como funciona. E um fator importante que é bom vocês estarem cientes é que esse código que eu vou mostrar aqui hoje, ela é uma versão de uma rede do tipo single layer para o método matemático que a gente usa na versão multilayer do nosso modelo de linguagem. Esse artigo que a gente vai publicar é um artigo explicando a matemática desse modelo single layer que a gente abstrai para um multilayer. Esse algoritmo single layer ele já é capaz de fazer coisas que somente uma rede multicamadas da arquitetura convencional consegue fazer, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje também. Então vocês já conseguem fazer alguma coisa com isso, quando vocês baixarem na máquina de vocês, para quem tiver interesse. E no final, para quem quiser testar a nossa plataforma na versão paga, é só falar com o meu irmão aqui, vocês passam um e-mail para ele e ele libera lá para vocês créditos para vocês testarem a versão paga do nosso modelo, porque a versão paga é muito diferente da versão gratuita. A versão gratuita é um modelo bem menor, e apresenta ainda diversos erros que a versão paga ela não apresenta. A nossa versão paga, ela performa muito melhor do que o ChatGPT na versão atual hoje, em diversos aí testes, e inclusive a gente vai publicar também, em breve, esses testes de benchmark, que esses testes que vocês veem por aí,
o pessoal publica, é MMLU, não sei se vocês estão por dentro disso. Todos esses testes a gente ainda vai publicar benchmark disso, e muitos deles a gente sai melhor com a última versão do ChatGPT, que está online hoje. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre inteligência artificial. Eu sei que muita gente que já sabe, porque o pessoal já é de exatos, o pessoal já deve estar de saco cheio de ouvir isso. Só que é importante eu fazer isso porque, como a gente está gravando, e a gente vai publicar isso no nosso canal do YouTube depois, a gente vai pegar muito um público leigo também. Então é só uma introdução pequena aqui. A inteligência artificial, então, ela não é uma coisa nova, ela já existe desde a década de 40. Nessa época ela ainda não existia com esse nome foi surgir depois, mas desde os anos 40 ali, já foram criados os primeiros modelos matemáticos de neurônio artificial. Então foi ali, o pessoal fala que surgiu com Alan Turing, mas surgiu bem antes, ali na década de 40 já, com os primeiros modelos matemáticos que tentavam abstrair esse funcionamento do processamento de informação do neurônio. Na inteligência artificial, a gente se foca somente na parte do neurônio relacionada ao processamento de informação. O neurônio ele é muito mais complexo do que essa abstração matemática que a gente faz nesses modelos de inteligência artificial. Só que os outros componentes envolvidos no neurônio, eles não estão necessariamente relacionados ao processamento de informação. Então a gente pega somente a parte do neurônio que está focada nesse processamento de informação. Então, quando surgiu lá atrás esse modelo matemático de neurônio artificial, ele surgiu primeiramente resolvendo somente problemas lineares. Hoje em dia a gente tem modelos matemáticos bem mais complexos que envolvem equações não lineares multivariadas de centenas de milhares de dimensões. Mas nessa época, quando lá na década de 40, no primeiro modelo matemático de neurônio artificial, quando isso surgiu, ele era capaz de resolver somente problemas lineares. E a inteligência artificial, ela se foca especificamente em abstrair padrões do mundo real de forma matemática, que é o que o nosso cérebro faz. A gente aprende tudo na nossa vida abstraindo padrões, reconhecendo como o mundo funciona à nossa volta, assimilando esses padrões. Esses padrões podem ter vieses, preconceitos. Na inteligência artificial acontece a mesma coisa. Dependendo do tipo de dado, de input que você der para a rede, ela vai absorver vieses, preconceitos, assim como nós também. Tem as mesmas limitações que nós temos. Então, a inteligência artificial é basicamente isso. É um algoritmo matemático para reconhecer padrões. Surgiu lá na década de 40 já, com a primeira formulação matemática de um neurônio artificial. Depois disso, foram surgir outros métodos matemáticos, que hoje a gente chama de machine learning, né, de aprendizado de máquina. O machine learning, ele é bem mais focado em algoritmos estatísticos. Não é algo que tenta reproduzir o funcionamento da mente humana através desses neurônios artificiais. Aí o machine learning envolve mais cálculos que envolvem classificação, regressão, coisas desse tipo. Não está tão focado nessa IA generativa que a gente conhece hoje. Os algoritmos de machine learning, eles são algoritmos, por exemplo, você usa um cálculo de regressão linear, pode ser categorizado como um algoritmo de machine learning. Um cálculo de máquina de suporte vetorial, você já deve ter ouvido falar nesse tipo de algoritmo por aí, Naive Bayes, sabe? Tudo isso daí são algoritmos que a gente chama de algoritmos de machine learning, que são esses algoritmos que foram criados com base em métodos estatísticos que já existiam há muito tempo. O deep learning, que é o que veio depois, ele resgatou essa noção de neurônio artificial, que surgiu lá na década de 40, e acrescentou uma noção de que hoje a gente chama de inserção de camadas ocultas na rede, que é uma rede antigamente que ela só resolvia problemas lineares, que ela só tinha uma única conexão de um único neurônio. A gente acrescentou camadas ocultas conectando vários neurônios com essa mesma estrutura um no outro, que é o que a gente chama hoje de deep learning, que é essa interconexão de vários desses neurônios que foram formulados lá atrás na década de 40. Naquela época a gente não podia fazer isso porque ainda não existia poder computacional. Hoje a gente pode. Mas a formulação matemática já existe há muito tempo. Então essa questão do machine learning, ela está muito mais relacionada com esses algoritmos estatísticos. Sabe? O pessoal da estatística é um nome bonito para estatística multivariada, o machine learning. E o deep learning, ele já está estritamente relacionado com essa relação de redes neurais mais profundas, com a inserção dessas camadas ocultas na rede, ok? Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper para perguntar, eu posso esclarecer mais sobre isso também. Se vocês tiverem alguma questão matemática, a gente pode tentar esclarecer aqui também. Hoje, nesse ano, teve o Prêmio Nobel de Física, ele foi para o Geoffrey Hinton. Ele trabalhou no desenvolvimento de um algoritmo que a gente usa muito nesse deep learning que eu falei para vocês, que é o backpropagation. Ele é o criador desse backpropagation. Antes do backpropagation, que surgiu lá na década de 80, nós usávamos eram métodos praticamente força bruta para descobrir esses pesos. Hoje em dia, o backpropagation, ele também pode ser considerado um método de força bruta, porque ele tem muito a ver com tentativa e erro. É um loop que você coloca ali, que vai repetindo várias vezes para ajustar os pesos até encontrar os pesos ideais.
Só que lá atrás ainda era pior do que isso. Ele acrescentou algumas técnicas estatísticas de gradiente descendente e tal, que melhorou muito esse ajuste de pesos, e ele chamou isso de backpropagation. Ele recebeu, não sei se o pessoal aí leu a publicação do Nobel, mas a premiação foi especificamente focada nesse backpropagation, na contribuição dele para o backpropagation no desenvolvimento das redes neurais profundas, que antes dele a gente usava métodos bem mais rudimentares. A nossa tecnologia hoje, depois eu vou explicar mais lá pra frente, o principal diferencial dela é que a gente eliminou essa etapa de backpropagation. As nossas redes, elas não usam backpropagation. E esse é o principal motivo da gente ter conseguido treinar um modelo a um custo tão inferior. Ele foi treinado bem mais rápido, com um custo muito menor, com centésimos do que as empresas lá fora usam, e oferecendo um resultado bem semelhante ao resultado deles, porque eles estão presos a esse método de backpropagation, que é uma sobrecarga muito grande, que ficam ali às vezes por meses rodando esse método ali, ajustando os pesos, até concluir o ajuste completo do modelo. Então nós não usamos esse método de backpropagation nas nossas redes. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo, porque a gente fala, tem muita gente que não acredita, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo de um código de uma rede neural do tipo single layer. Eu expliquei para vocês, a multilayer a gente ainda não liberou por aquele motivo que eu expliquei no começo, porque a gente não quer gerar concorrentes para nós, porque o multilayer, ele pode ser abstraído para as redes neurais do tipo transformer, que são as que são utilizadas hoje nos modelos de linguagem. A single layer, ela não tem essa capacidade, por isso que a gente liberou somente a single layer. Só que vocês já conseguem fazer muita coisa com essa rede que a gente vai mostrar aqui hoje, que não usa esse método de backpropagation. Aqui está o exemplo de neurônio biológico. Essa estrutura do neurônio biológico é o que serviu de base para a formulação do modelo matemático do neurônio artificial, que é o core da tecnologia de deep learning hoje. O neurônio biológico, ele tem basicamente essa estrutura, ele é bem, como eu expliquei para vocês, ele tem outros componentes além desses, só que são componentes que não estão relacionados ao processamento de informação. A gente, na inteligência artificial, a gente foca somente nisso daqui, porque é isso daqui que importa para o processamento de informação. Então a abstração matemática foi feita somente através desses componentes aqui. Aí tem vários outros componentes aqui relacionados a controles de química do cérebro e tal, só que isso daqui, esses outros componentes que envolvem o neurônio não interessam para a gente. O que interessa é só isso que está relacionado ao processamento de informação. Esses componentes que estão aqui do neurônio biológico, que são esses componentes relacionados ao processamento de informação, os principais deles são esses que vocês estão vendo aqui. O neurônio, ele é uma célula, né? Ele é um tipo de célula, ele tem essa forma, porque essa forma aqui, ela foi desenvolvida lá atrás, não vou voltar assim em termos, mas lá, desde lá o desenvolvimento das primeiras bactérias que foram formando essas cicatrizes através de descarga elétrica nessas células. Isso daqui é como se fossem cicatrizes em uma célula que formou essa configuração que vocês estão vendo aqui hoje. Foram formadas através de descargas elétricas, aquelas tempestades que ocorriam lá no surgimento da Terra, lá, tudo isso daí que vocês já conhecem, né? Não vou entrar nesse assunto porque não é minha área, eu posso falar muita besteira aqui. Mas essa estrutura biológica aqui do neurônio foi o que serviu de inspiração matemática para o que a gente usa hoje. Isso daqui que vocês estão vendo aqui, a gente chama de corpo celular, é a maior base do neurônio, onde está concentrada a maior quantidade de matéria celular do neurônio. Aqui, nessa região, nós temos o que nós chamamos de dendritos, que também são conhecidos como terminais de entrada. Esses dendritos aqui, eles recebem uma descarga elétrica do neurônio anterior, que tem basicamente a mesma configuração. O que vai mudar aqui é a quantidade de terminais de entrada e saída de um neurônio para o outro. Essa descarga elétrica, ela entra pelos dendritos. Aqui podem existir de 1 a N dendritos. Essa descarga elétrica que entrou pelos dendritos, ela entra de forma distribuída. São vários sinais elétricos que entram de uma vez aqui, porque como são vários dendritos, e essa descarga elétrica, a partir do momento que ela é recebida pelos dendritos, ela é sintetizada no núcleo somático do neurônio em uma única carga elétrica. É como se ela fosse resumida. Entram diversos sinais elétricos aqui, distribuídos em cada um desses dendritos. O corpo celular, ele recebe essas várias descargas elétricas que entram ali de uma vez só e sintetiza tudo isso aqui no núcleo somático do neurônio biológico. Esse resumo da carga elétrica, essa sintetização dessa carga elétrica, que foi entrada pelos dendritos, ela é transferida através do axônio, que é esse prolongamento do neurônio, que vocês estão vendo aqui, até os terminais de saída do neurônio. Aqui nós temos as ramificações, né, do axônio. Isso aqui seriam os terminais de saída do axônio, que também podem existir de 1 a N. E isso daqui serve de entrada para o próximo neurônio. Esses terminais de saída aqui passam a descarga elétrica que está saindo daqui, como uma descarga elétrica de saída, para uma descarga elétrica de entrada para o próximo neurônio, que vai ter uma configuração semelhante. Então, na inteligência artificial, o que a gente faz é uma abstração matemática disso daqui. Como nós podemos ter de 1 a N terminais de entrada e 1 a N terminais de saída,
nós não podemos trabalhar com números escalares para fazer essa representação matemática. Primeiro, a gente começou lá atrás trabalhando com vetores, né? Ali somente uma distribuição unidimensional desses dados, vetores numéricos. Cada número dentro desses vetores representa uma descarga elétrica dessa que está entrando aqui. Depois isso foi evoluindo para matrizes, e hoje a gente trabalha com tensores com centenas de milhares ou até milhões de dimensões. É algo assim que é até difícil para a gente conceber para a mente humana, que a gente só consegue representar de forma matemática. Então, isso daqui é uma abstração matemática daquilo que eu mostrei antes, né? Eu acho que muita gente aqui, ou se não todos, já devem ter visto isso aqui em algum lugar na internet. Então a gente pode ter aqui de 1 a n valores de entrada, que representam de 1 a n terminais de entrada do neurônio biológico, que são os dendritos, que a gente pode representar isso daqui por vetores, matrizes ou tensores. Isso daqui a gente vai multiplicar por pesos, que primeiramente eles são dispostos aqui de forma aleatória, a gente coloca aqui valores aleatórios usando métodos estocásticos para isso. A gente multiplica esse vetor, matriz ou tensor de entrada por esses pesos. Se a gente estiver usando aqui um vetor, a gente vai ter que usar um vetor de pesos também. Se a gente estiver usando uma matriz, vai ter que usar uma matriz de pesos. Um tensor de pesos. Para que essa multiplicação, é a álgebra linear aqui, para que a multiplicação de um pelo outro possa funcionar. Então essa dimensionalidade ela pode aumentar muito dependendo da complexidade do modelo e da quantidade de padrões que você está tentando abstrair. Os pesos, eles representam essa descarga elétrica de informação que o neurônio biológico está recebendo. A diferença é que o neurônio biológico ele não usa descargas elétricas aleatórias e vai ajustando essa descarga elétrica para emitir o sinal para o próximo neurônio. A gente faz isso só na formulação matemática. É uma gambiarra matemática que a gente usa para poder nos aproximarmos mais da composição do neurônio biológico, do funcionamento do neurônio biológico. Isso daqui é algo que não deveria existir. Esse método de ajuste de pesos com inicialização aleatória é uma coisa que não deveria existir. Isso daqui é uma gambiarra matemática que foi utilizada para a gente poder fazer essa abstração de forma mais aproximada do neurônio biológico. E é por isso que a gente se focou em eliminar esse processo, que é o que envolve o backpropagation. O backpropagation ele só existe para poder ajustar esses pesos aqui. O que vocês têm que entender é que qualquer número ele pode ser representado pela multiplicação de outros 2 ou mais números. Você tem um número 1, se você multiplicar 1 vezes 1, você vai ter 1. 5, você pode representar 5 por 5 vezes 3. Certo? Com matrizes, como são matrizes numéricas, a mesma coisa. Você pode representar uma matriz de saída que você está tentando obter através da multiplicação de outras duas matrizes, vetores ou tensores. Então o que a gente faz na inteligência artificial é isso, fazer essa representação. A gente usa para isso um conjunto de funções para poder representar o resultado de uma multiplicação que gere o que a gente está querendo que a rede neural gere para a gente. E ela vai abstraindo padrões dessa forma. Quando a gente encontra os valores exatos que a gente precisa, multiplicando esses números de entrada por essa matriz ou tensor de pesos, a gente fecha esse ciclo e salva isso em um arquivo que a gente chama de arquivo modelo. Depois das próximas vezes, a gente não precisa mais ficar ajustando esses pesos, porque a gente já tem os pesos ideais, a gente realiza essa multiplicação somente uma vez e chega ao resultado que a gente quer chegar, certo? Aqui, isso daqui é uma função somatória que representa esse núcleo somático do neurônio, que eu expliquei lá atrás. Depois que você faz essa multiplicação, você calcula a soma desses produtos para representar esse núcleo somático do neurônio. E a gente passa isso para uma função que a gente chama de função de ativação. A função de ativação é a representação matemática do axônio do neurônio biológico. O axônio, ele pega esse resultado somático da descarga elétrica que entrou de forma distribuída e foi somada ali no núcleo somático do neurônio e formata essa carga elétrica que está ali somada e sintetizada no núcleo para que ela possa ser redistribuída pelos terminais de saída do neurônio e recebida pelo próximo neurônio. Então é como se ela reequilibrasse essa descarga elétrica ali da forma necessária, preparando ela para ela ser transferida para o próximo neurônio. Na representação matemática, a gente faz a mesma coisa. A gente usa uma função que a gente chama de função de ativação para formatar esse resultado da soma dos produtos para passar ele para o próximo neurônio da rede, certo? A linearidade. Isso. Ela existe para adicionar não linearidade ao modelo e para formatar o resultado. Por exemplo, se você quer obter um resultado de um valor classificativo, tenha somente duas classes possíveis, ou 0 ou 1. Aí a gente vai ter que usar uma função que nos forneça um resultado entre 0 e 1, geralmente uma função sigmoide, certo?
Se você precisar de uma abrangência maior para um número maior de classes, você pode usar uma tangente hiperbólica, por exemplo, que tem um range maior. Então tem diversos tipos de funções que você pode estar utilizando para formatar esse valor da forma que você deseja, adicionando não linearidade ao modelo e te retornando um range, uma formatação, um intervalo, um limite de acordo com aquilo que você deseja no modelo que você está treinando. Então, dependendo do tipo de resultado que você deseja obter, você vai ter que usar uma função de ativação diferente. Existem hoje diversos tipos de função de ativação. Tem empresas aí que desenvolvem os seus próprios métodos matemáticos com as suas próprias funções, dependendo do tipo de resultado que eles querem obter. Nem sempre eles vão usar essas funções que vocês veem por aí em livros, por aí. Hoje em dia a gente tem muito empresas desenvolvendo modelos matemáticos que a gente nem sabe como que funciona. Eles desenvolvem ali dentro da empresa e não divulgam porque eles não querem que a concorrência faça o mesmo. Hoje, por exemplo, eu vejo muita gente aí tentando explicar na internet como que o ChatGPT funciona. A verdade é que ninguém sabe como o ChatGPT funciona. Quem sabe é só o OpenAI. Essas explicações que vocês veem aí na internet, o pessoal está tentando explicar como o Transformers funciona, que é a tecnologia que a OpenAI se baseou para criar o ChatGPT. Só que o funcionamento do ChatGPT mesmo, ninguém sabe como funciona. É só eles lá dentro que sabem. Eles guardam isso daí às 7 chaves. Então eles têm os próprios métodos matemáticos que eles desenvolveram lá dentro, eles usam as próprias funções deles, a própria arquitetura de rede deles. Então é um negócio que a gente não sabe o que acontece lá dentro. Eles não divulgam. Quem faz isso é quem disponibiliza modelos open source, que é o Llama que o pessoal costuma usar por aí. A OpenAI a gente não sabe. Se vocês verem alguém na internet tentando explicar como o ChatGPT funciona, essa pessoa está divagando. Ela está chutando, falando achismo da cabeça dela. Ou ela está falando como os Transformers funcionam, que é a tecnologia que se baseou o ChatGPT, ou ela está falando achismo da cabeça dela, porque o funcionamento do ChatGPT a gente não sabe. A gente só sabe que ele foi baseado nos Transformers. Então, sim, é isso. Respondendo a sua pergunta, é para adicionar não linearidade ao modelo e é para formatar o resultado nesse range. Porque dependendo da função que você use para adicionar não linearidade ao modelo, ela vai te disponibilizar resultados dentro de um range que você não está esperando. O que a gente chama de Deep Learning hoje, vocês têm que ter em mente, quando vocês veem essa representação aqui, cada um desses nódulos aqui, eles representam um modelo matemático desse que eu acabei de explicar para vocês. Cada nódulo desse aqui é um neurônio, que eu acabei de explicar aqui para vocês, interconectado com diversos outros neurônios, aí vai depender muito do tamanho da rede. Hoje em dia a gente tem rede que a gente não consegue nem visualizar isso daqui. Uma quantidade tão absurda de neurônios, você não consegue representar isso num gráfico como está aqui. Isso daqui é uma representação muito simples e abstrata do que realmente essas cadeias de rede que a gente usa hoje nesses modelos de linguagem. Então, isso daqui é um resumo muito grande para vocês poderem entender. Então, alguém? Você falou que a entrada pode ser um tensor? Isso. A entrada em texto é transformada em tensor? Sim, sim. Eu vou explicar esse método depois ali mais na frente, a hora que for falar do Transformers. Mas sim, a gente pega o texto e transforma esse texto em vetores numéricos. Lá nos primórdios, lá atrás, quando a gente começou com esses modelos de linguagem, a gente simplesmente pegava esses caracteres de texto e convertiam para números que representam hoje que a gente chama de tabela ASCII, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, cada caractere daquele a gente convertia para um inteiro, que representa uma equivalência na tabela ASCII, e ia representando isso dentro de um vetor. Então, toda palavra, ela é uma sequência de caracteres. A gente pode representar essa palavra como um vetor que tem uma sequência de números ali dentro, onde cada número daquele que está ali dentro desse vetor que representa a palavra, ele representa um caractere da tabela ASCII desse vetor. Hoje em dia a gente não usa mais essa técnica da tabela ASCII. A gente usa um processo que a gente chama de tokenização. Mas lá atrás, quando surgiu, a gente simplesmente fazia isso. Pegava cada caractere, convertia ele para um número correspondente da tabela ASCII e colocava isso dentro de um vetor. Aí cada palavra ali tinha um vetor de caracteres que seria um vetor de números correspondentes à tabela ASCII, para poder passar isso para a rede. A rede ela só entende números. A gente não consegue multiplicar texto por texto. Então, para fazer esses cálculos de multiplicação, primeiro a gente tem que converter tudo para número, entendeu? Isso, os Transformers, né? Não esse tipo de rede que eu tô falando aqui ainda. Os Transformers sim tem a ver com essa questão de proximidade. Isso daqui não. Então, quando a gente tem duas ou mais camadas em uma rede que segue essa estrutura de interconexão desses neurônios artificiais, a gente chama isso de Deep Learning. Até uma única camada é simplesmente um tipo de Machine Learning que usa essa abstração matemática dos neurônios biológicos. Quando a gente passa a adotar duas ou mais camadas, a gente chama isso de Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que é uma representação aqui simples disso que vocês estão vendo aí. Então, podem ter aqui, a gente pode ter aqui um vetor de 1 até n, elementos, pode ter uma matriz de vetores, de 1 até n vetores, ou pode ter um tensor aqui com dimensionalidade que pode tender ao infinito, que é o que a gente usa hoje.
Hoje, inclusive, essa é uma das críticas que a inteligência artificial vem sofrendo, porque quando começa a aumentar muito a dimensionalidade, você perde a noção do que a rede está fazendo ali, porque é um grau de complexidade muito grande nessas multiplicações, que você não consegue identificar a relação exata que foi traçada entre a entrada para obter a saída, porque é um grau de dimensionalidade muito grande, que é o que o pessoal hoje chama de caixa preta da IA, né? Não é que é uma caixa preta, a gente consegue ver o que tem ali dentro, a gente consegue saber o que está acontecendo, que são essas multiplicações, que a gente não consegue entender, porque o grau de complexidade é muito grande. A dimensionalidade dessas matrizes é muito grande, assim. Tem matrizes hoje de milhões de dimensões, então como é que você vai pegar uma matriz de milhões de dimensões e cada ponto da matriz ali, porque é álgebra linear, então você multiplica ali linha com coluna, faz uma bagunça gigantesca ali que fica completamente impossível de um humano entender. Então a gente conhece a estrutura matemática, a gente sabe o cálculo que está sendo aplicado, só que a gente não consegue explicar o resultado desse cálculo devido ao nível de complexidade dessa dimensionalidade que é utilizada nesses tensores, que é um nível de complexidade muito grande. Então, o backpropagation, comecei a introduzir lá atrás. O que a gente faz nessas redes? A gente, como eu expliquei lá para vocês, a gente pega essa representação de entrada, multiplica por pesos inicialmente aleatórios. Se os pesos são aleatórios, isso quer dizer que o primeiro resultado ele vai ser errado. A não ser que seja assim um acaso muito grande para você conseguir o resultado exato que você quer já logo de primeira. Então a gente multiplica isso pelos pesos, passa isso para uma função somatória, que representa o núcleo somático do neurônio, passa para uma função de ativação, que representa o axônio, e passa isso para um outro vetor de saída, uma matriz ou um tensor de saída, que representa os terminais de saída do axônio. Nesse processo, a gente ainda pode acrescentar valores de bias nessa função somatória para adicionar algum viés que a gente queira que essa rede tenha. Ou para retirar um viés que a rede ela abstraiu sem que a gente programasse inicialmente, sem que a gente esperasse. Pode ser que, dependendo do conjunto de dados que a gente use, depois que a gente treinou o modelo, a gente perceba que esse modelo está emitindo certos vieses que a gente não gostaria que ele emitisse. Então, para remover o viés, a gente adiciona um viés de valor contrário no resultado da soma desses produtos, para ver se o resultado ele começa a chegar mais próximo daquilo que a gente está esperando. Esse viés que a gente adiciona na rede, que pode ser um valor positivo ou negativo ali no resultado dessa soma, ele representa o viés do neurônio biológico, que também tem viés. Porque quando quando esse neurônio biológico ele recebe essa descarga elétrica ali pelos dendritos, passa isso para o núcleo somático, a hora que essa descarga elétrica ela é guardada ali nesse núcleo somático, ela fica guardada ali. Depois ela só é acionada de novo quando a gente precisa recuperar alguma memória, alguma coisa que a gente vê no dia a dia, mas ela fica ali guardada, fica ali no núcleo somático. A célula ela não passa a existir de uma hora para outra, a célula já existe, está lá e está guardando essa descarga elétrica de algo que você aprendeu. E os outros neurônios ao redor, eles estão emitindo descargas elétricas a todo tempo por causa de algum conhecimento que você precisa acessar ali naquele momento, porque o cérebro não para. Então, os outros neurônios ao redor, eles continuam trabalhando. Nesse trabalho desses outros neurônios ao redor, eles geram um campo elétrico que influencia o neurônio que está em repouso. Então, essa movimentação de descarga elétrica dos neurônios que estão ali ao redor podem influenciar o resultado do neurônio que está em repouso, porque esse núcleo somático ele pode absorver parte dessa carga elétrica, desses neurônios que estão trabalhando ali em volta, e gerar algum tipo de viés nesse neurônio que ficou em repouso quando ele for acionado novamente. Essa influência dos neurônios que estão ao redor, esse campo elétrico que pode influenciar esse neurônio que está em repouso, a gente também representa nessa abstração matemática que a gente faz do neurônio biológico, que é o bias que eu falei para vocês. Pode ser esse valor negativo ou positivo que a gente adiciona para adicionar ou remover vieses na rede, que a gente adiciona ali nessa função somatória, que é o resultado da soma desses produtos. O backpropagation, então, como os primeiros pesos eles são calculados de forma aleatória, o que eu estou demonstrando aqui para vocês é o que a gente chama hoje de aprendizado supervisionado. A gente passa um exemplo de entrada para a rede com um exemplo de saída. Uma entrada com algum dado do mundo real ou dados sintéticos que seja, e um exemplo de saída que a gente quer que a rede emita quando a gente passar para ela dados iguais ou semelhantes a esses que a gente está usando para ela aprender, nesse processo que a gente chama de treinamento, certo? Então a gente sempre passa um exemplo de entrada com um exemplo de saída. Eu estou falando isso porque o Transformers, que eu vou explicar para vocês depois, ele é um tipo de aprendizado supervisionado. Transformers, ele necessariamente, essa técnica de aprendizado supervisionado, assim, é uma abstração bem mais complexa, mas também é um tipo de algoritmo de aprendizado supervisionado. Hoje em dia a gente aplica técnicas de aprendizado por reforço, com feedback, tudo junto no Transformers também para melhorar os resultados, mas o core ali do algoritmo, ele é baseado em aprendizado supervisionado. A gente passa para o Transformers
exemplos de entradas com exemplos de saída que a gente espera, para que a rede possa aprender. Então a gente passa aqui um exemplo de entrada para a rede, representando isso geralmente em um tensor, que é aquilo que eu falei para ele, a gente converte os dados em números, sejam os dados que forem. Se for um texto, a gente pega esse texto e faz uma representação matemática desse texto em um tensor. Se for uma imagem, por exemplo, a gente não precisa fazer isso, porque uma imagem já é uma representação de uma matriz de pixels. A gente simplesmente pega essa matriz e coloca aqui na rede, entendeu? Então vai depender muito. Se você estiver trabalhando com áudios, o áudio ele pode ser representado em um sinal sonoro que você pode distribuir em um plano cartesiano em um eixo XY. Então fica mais fácil. Aí você pode usar simplesmente uma matriz bidimensional aqui ou até um vetor, dependendo do tipo de áudio que você estiver utilizando. Trabalhar com áudio é bem mais simples do que trabalhar com modelos de linguagem. Imagens também é bem mais simples. Modelos de linguagem é mais difícil porque existem diversos tipos de padrões semânticos que a gente precisa abstrair. E os padrões semânticos, eles evoluem muito de um tipo de texto para outro. Um texto que usa os mesmos caracteres, ele pode estar querendo dizer uma coisa completamente diferente de um outro texto, tem ali o mesmo conjunto de palavras, por exemplo. Então é algo bem mais complexo, a gente precisa adicionar bem mais dimensionalidade para poder abstrair esses padrões. Então é por isso que os modelos de linguagem, eles são bem mais complexos do que esses modelos de geração de áudio, até vídeo, sabe? Porque vídeo é só uma sequência de imagens ali. Então é bem mais fácil você trabalhar com isso do que com modelos de linguagem. Então o backpropagation, primeiro a gente passa esses pesos, eles primeiramente são pesos aleatórios, e ele vai emitir um resultado errado, e a gente vai aplicar aqui um cálculo de erro para identificar se a gente precisa aumentar ou diminuir esses pesos para o resultado que a gente precisa obter. Então a gente usa um cálculo aqui geralmente o pessoal usa cálculo de delta, descida de gradientes, essas coisas, aquilo que eu expliquei para vocês do Geoffrey Hinton, para poder identificar a taxa de erro necessária para ser propagada lá para trás e reiniciar o cálculo. A gente faz isso em loop e ir ajustando os pesos para baixo ou para cima ali, até encontrar os pesos mais próximos possíveis daquilo que você deseja. Você nunca vai encontrar os pesos exatos. Vocês vão ver se algum dia vocês forem trabalhar com redes neurais, que os resultados vão ser sempre valores quebrados. É sempre, você quer o número 5 de resposta, vai ser sempre 5 ponto alguma coisa, um monte de casa decimal, ou 4,99, alguma coisa. É sempre um valor bem aproximado. Então vai ser praticamente impossível você ajustar esses pesos com valores exatos para o resultado que você está esperando. É sempre um valor bem aproximado. Então a gente aproxima o máximo possível, Aí vai depender do tipo de dado que você estiver trabalhando para tolerância a erros do projeto que você está desenvolvendo. Você estiver trabalhando com medicina, por exemplo, em medicina você não precisa acertar tudo, você só precisa acertar mais que o médio. Então quando você vai desenvolver esses modelos matemáticos aqui, quando esse ajuste de pesos ele é feito de forma que a resposta ela já esteja te retornando uma taxa de acerto superior aos médicos que estão trabalhando no projeto, você já pode fechar o modelo e colocar isso em produção. Então você nunca vai precisar acertar tudo. Você não precisa ajustar isso daqui de forma perfeita. Vai depender muito do projeto. Você só precisa fazer com que o modelo acerte mais do que o método vigente que está sendo utilizado. Então o backpropagation ele vai repetindo isso, aí ele vai ajustando os pesos, ele coloca isso daqui em loop, aí isso daí pode acontecer dezenas de milhares, milhões de vezes, sabe? Tem modelos que ficam por anos rodando, fazendo esse backpropagation aí, retornando lá no início, ajustando esses pesos, porque a dimensionalidade é tão grande que se você fazer isso daqui 1000 vezes não é o suficiente, 1 milhão não é o suficiente, você precisa ficar ali trilhões de vezes repetindo isso daí, até ajustar os pesos da forma que você quer. Se vocês forem parar para pensar, esse é um método burro, é um método de tentativa e erro. Para quem trabalha com computação, sabe que o método de tentativa e erro é o método mais burro que existe. Só que é o que a gente tem aqui, até o que usa hoje, que a gente tem disponível hoje, porque é o que foi criado lá atrás, com as limitações computacionais que a gente tinha na época, e a gente foi transferindo isso para hoje, foi criando artigo em cima de artigo, através disso daqui. Um foi citando o outro, e a gente nunca se livrou desse método, que é o que a gente conseguiu fazer lá na Sapiens. A gente conseguiu excluir esse processo de ficar com esse loop aí, ajustando os pesos. As redes neurais Transformer, elas são redes neurais que é uma arquitetura de rede que usa essa arquitetura que eu expliquei aqui para vocês, de Deep Learning, como parte do algoritmo. Tem outros componentes que a gente vai passar ali depois que eu vou explicar para vocês. O principal diferencial dessas redes neurais Transformers é que elas usam um mecanismo que a gente chama de mecanismo de atenção. Antes dos Transformers, a gente usava um tipo de rede neural que a gente chamava de rede neural recorrente. As redes neurais recorrentes, elas eram muito lentas, porque elas tinham que levar em consideração todos os dados pregressos da sequência matemática que representa essa sequência textual para poder emitir uma resposta.
O Transformers, ele não precisa levar em consideração toda essa sequência. Ele usa o que a gente chama de mecanismos de atenção para se focar somente nas partes importantes do texto, que são as partes relevantes para fazer sentido depois a hora que você for emitir a resposta. Então, ao invés dele processar toda a cadeia de texto que está lá para trás, ele processa somente as partes mais relevantes do texto, que são as partes que ele precisa da atenção. Por isso que a gente chama isso de mecanismos de atenção. Esse foi o principal diferencial da arquitetura Transformers. Antes disso, a gente usava essas redes neurais recorrentes que faziam basicamente a mesma coisa. Só que a diferença é que essas redes neurais recorrentes, elas precisavam acessar toda a sequência de dados pregressos para poder emitir uma resposta. Então era um processo muito lento. Se o ChatGPT estivesse utilizando redes neurais recorrentes hoje, você ia precisar esperar ali, às vezes, até meia hora para poder obter uma resposta. Ou mais, dependendo do tamanho do modelo. Os Transformers, eles são muito mais rápidos por causa disso. Eles resumem esse cálculo. Eles se focam somente nessas partes que são mais importantes, que é o que interessa para você entender a semântica do texto. Essa daqui é a arquitetura do modelo Transformer. Esse feed-forward que vocês estão vendo aqui, que é propagação para frente que a gente fala, né? Tem aqui e aqui, é aquele modelo matemático que eu expliquei para vocês de rede neural, que é o aprendizado supervisionado. A gente usa uma rede daquele tipo aqui e aqui. Eu vejo muita gente explicando isso daqui por alto, assim, a maioria das pessoas que vai explicar isso daqui na internet não sabe, viu, gente? Nunca construiu um algoritmo desse daqui do zero. É muito comum você ver, inclusive em universidades, às vezes cara com doutorado, PhD, professor dando aula disso daqui, mas o cara nunca construiu um algoritmo desse daqui do zero. Ele usa geralmente bibliotecas prontas, faz só chamada de função para isso daqui. Então, raramente vocês vão encontrar isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Eu nunca vi em lugar nenhum, pelo menos assim, na internet, até hoje eu nunca vi alguém explicando como é que funciona cada um desses componentes aqui, que é o que eu vou tentar fazer aqui para vocês. Geralmente o pessoal assim explica muito por alto, fala aquilo ali que ele falou, que é só calcula proximidade, mas eles não explicam como que essa proximidade é calculada, não explicam o que faz cada um desses componentes aqui, e é isso que eu vou tentar fazer isso aqui para vocês hoje. Vou tentar dar uma explicação mais aprofundada. A arquitetura Transformers, ela tem essa distribuição que vocês estão vendo aqui, justamente por causa daquela questão do aprendizado supervisionado que eu falei para vocês. Aqui a gente tem os valores de inputs, que são esses tensores, que eu expliquei lá no início, e aqui os outputs. Aqui esse não sei se dá para ler aqui, mas está escrito aqui em inglês, deslocamento para a direita. Deslocamento para a direita é porque o output, ele necessariamente precisa ser um exemplo do próximo token de saída à direita do que está passando como entrada aqui no exemplo, que é o que você quer prever. Você quer prever o próximo token da direita, certo? Então, a gente passa para cá um deslocamento da direita para a direita dos dados que foram passados como exemplo na entrada. Por exemplo, se você passar aqui na entrada Einstein foi, você quer que a resposta seja um físico. Então, você vai passar aqui na entrada a sequência Einstein foi, e na saída, como exemplo de saída, você passa um físico, que é o deslocamento para a direita que ele tem que prever. Então, aqui a gente vai passar os exemplos de entrada com os exemplos de saída por causa da questão do aprendizado supervisionado. Deslocamento para a direita, porque você vai tentar prever a próxima sequência à direita do que você passou aqui na entrada. Esse input embedding e output embedding aqui, input embedding e output embedding, é porque você vai pegar essa entrada textual e fazer aquilo que eu falei para ele ali no início. Você vai converter esse texto de entrada e saída, o exemplo de entrada e saída, em uma representação tensorial desses valores. Você vai pegar esse texto, ele vai passar por um processo que a gente chama de tokenização, que é algo semelhante àquilo que eu falei para ele. Antigamente a gente fazia isso simplesmente pegando os caracteres e convertendo cada um dos caracteres no seu equivalente inteiro da tabela ASCII. Só que quando a gente fazia isso, a gente gerava um vetor muito grande, porque para cada caractere a gente precisava ter um equivalente da tabela ASCII. Então a gente gerava vetores muito grandes, e quanto maior fosse essa extensão textorial, maior ia ter que ser o tamanho do vetor, que a quantidade de caracteres ia aumentando. Hoje em dia, a gente já não faz mais isso. A gente usa um processo que a gente chama de tokenização, que a gente dá um limite para o tamanho desse vetor. Por exemplo, se a gente quer definir que o embedding da nossa rede ele tem um tamanho de 5, não importa o tamanho da sequência de texto que você vai passar para ele, o resultado vai ser um vetor de 5. A diferença é que quanto mais você vai comprimindo o tamanho desse vetor, mais imprecisa vai ficando a rede. Ela vai emitir resultados mais errados. Então, quanto maior for, mais preciso vai ser o resultado. O tamanho do embedding do ChatGPT a gente não sabe. Se você entrar lá no modelo do Llama hoje, lá acessar o Hugging Face e olhar a tabela técnica deles, vai ter lá o tamanho do embedding, que é o tamanho desse vetor, como é o modelo de código aberto, que é o tamanho desse vetor que eles usam para poder passar os valores para a rede neural. Então, o embedding é isso. A gente usa um processo chamado de tokenização. A gente traça um limite para o tamanho máximo que esse vetor pode atingir. Se a gente quiser um embedding ali de 5, não importa o tamanho do texto que você vai passar, ele vai te devolver vetores de 5 elementos. O embedding de 100,
ele vai te devolver um vetor de 100 elementos. Então você define previamente o tamanho do embedding que você quer, tanto para entrada quanto para saída. Se você definir um valor fixo aqui de 5, por exemplo, todas as próximas entradas que você for passar de exemplo para o modelo, elas também necessariamente vão ter que ter um tamanho de 5, porque senão na hora de você fazer essa multiplicação tensorial, ali nos cálculos de álgebra linear, o cálculo vai dar errado, não vai bater. Porque você sabe que você tem que, para você multiplicar dois tensores, ou você tem que usar ali um retângulo, ou um quadrado, tem que ser algo reto, certo? Você não pode ali usar uma matriz que tem, a primeira linha tem 2 elementos e a segunda 5. O cálculo não vai acontecer. Então ou você tem que usar um quadrado ou um retângulo na distribuição desses tensores. Então se você definir aqui que as entradas elas vão ter um embedding de 5, todas as outras vão ter que ter embedding de 5. A saída, se você definir que a saída vai ser um embedding de 10, todas as saídas, quando você for passar, vai ter que ter esse tamanho de 10. Na hora que você for rodar o algoritmo, vai dar um erro lá. Não vai bater multiplicação. Ela não vai acontecer, certo? Esse positional encoding aqui, a gente adiciona porque ele é um método para reconhecer a posição dessas palavras, tanto na entrada quanto na saída. Vocês podem ver aqui, ó, tanto no exemplo de entrada quanto no exemplo de saída, a gente usa esse positional embedding. Porque para a rede não importa a ordem das palavras. Ela só quer reconhecer a semântica. Para a rede, não importa se o Einstein está no início ou no começo. Se ela identificar que o Einstein está presente junto com outros termos, ela vai saber que a resposta é um físico, certo? Então a gente precisa desse positional encoding aqui para memorizar essa posição desses embeddings na hora de devolver a resposta, porque aí depois a gente pode reorganizar isso para emitir a resposta na ordem que a gente deseja. A gente memoriza a posição dos valores de entrada e dos valores de saída. Esses vetores de embeddings, desses números que representam as entradas e as saídas que a gente está passando de exemplo, a gente chama de token. Cada vetor dessa sequência numérica, que representa essas partes das palavras, representa um token específico. Hoje em dia, no começo lá atrás, a gente usava um token para cada palavra. O que a gente fazia, pessoal que entende programação? A gente simplesmente pegava ali um texto, aplicava ali uma técnica de split, né, que é quando você transforma um texto em um vetor, ali um vetor de textos, e aplicando como separador o espaço entre um texto e outro. Você simplesmente passava ali para o parâmetro do split um espaço em branco e ele transformava esse texto em um vetor de textos onde cada elemento era uma palavra, um pedaço de texto, onde o separador era um espaço em branco. Hoje em dia a gente já não faz mais isso. Hoje em dia a gente tem outras técnicas para poder resumir esse cálculo e tornar a rede menos pesada. Por exemplo, se você quer memorizar a palavra andando, você pode quebrar essa palavra em 2 tokens para que ela sirva em 2 tipos de situação ao mesmo tempo. Tanto anda quanto andando. Porque a diferença de anda para andando é só o final da palavra. Então você quebra ela em 2 tokens e quando você precisar usar anda, você usa só o início do token. Quando você precisar usar andando, você só pega aquele token que já está pronto e junta aqui. Então a gente quebra e vai quebrando dessa forma. A tokenização ela funciona mais ou menos desse jeito. Você vai reaproveitando ali, você vai rearranjando as palavras de forma que fique mais fácil você unir um token com o outro para poder reaproveitar os tokens que já existem para gerar novas palavras. Dessa forma o modelo ele vai ficando mais rápido. Então a gente usa umas técnicas semelhantes a essas hoje em dia para fazer esse processo de tokenização. Esse multi-head attention aqui, ele usa uma estrutura matemática para fazer aquilo que eu expliquei lá no slide anterior, que é prestar atenção somente nas partes relevantes do texto. Nas redes neurais recorrentes, como isso daqui não existia, ela prestava atenção em tudo. Ela tinha que processar todo o texto pregresso. Aí a rede ela ficava muito lenta, era um processo muito penoso. O principal diferencial dessa arquitetura aqui é que ela adicionou esses mecanismos de atenção, que vocês estão vendo aqui nesse roxo mais claro, que ele se foca somente nessas partes mais relevantes do texto que são suficientes para você entender a semântica do resultado final, o sentido do texto. Então esse multi-head attention, o multi, vem de um processo paralelo. Quer dizer que a gente está fazendo esse cálculo aqui de forma paralela. Ele presta atenção nessas partes mais importantes do texto, em todas elas ao mesmo tempo. A gente usa computação paralela para isso. Ao invés dele prestar atenção primeiro num trecho, depois no outro, depois no outro, ele presta atenção em tudo ao mesmo tempo, usando computação paralela. Depois que a gente aplica esse método de multi-head attention para prestar atenção e guardar somente o que é mais importante do texto, a gente passa isso para um método que a gente chama de add and norm. Esse add and norm aqui, ele vai normalizar esse resultado. Por quê? Porque tudo isso daqui envolve aquela estrutura de redes neurais que eu expliquei para vocês lá atrás. Vocês lembram que eu falei para vocês que o resultado é sempre quebrado? Ele nunca vai emitir um número inteiro como resposta, é sempre 5 ponto alguma coisa, 0,0000, tem um monte de casa decimal. Como a tokenização aqui, ela usa números inteiros nos embeddings, são vetores de números inteiros, a gente precisa aplicar uma normalização para aproximar esse valor para os valores de entrada que a gente usou aqui.
Então, como resultado aqui vão ser números flutuantes, a gente aplica uma normalização nesse resultado para que esses números sejam aproximados para aquilo que a gente está esperando, sejam números equivalentes aos números que a gente passou na entrada. A gente faz a mesma coisa na saída aqui. Como o resultado aqui vai ser um resultado quebrado, a gente precisa aplicar uma normalização para aproximar esses valores para os valores que a gente está usando aqui no exemplo de saída aqui também. A diferença é que aqui, na aplicação do Multi-Head Attention na saída, a gente aplica também uma técnica que a gente chama de mascaramento. Por isso que está escrito aqui Masked Multi-Head Attention. Por quê? Porque se a gente aplicar da mesma forma que a gente está aplicando aqui, a rede ela vai entrar em um processo que a gente chama de sobreajuste. Ela não vai conseguir generalizar para novas informações que sejam muito diferentes das que a gente passou aqui na entrada. Então a gente precisa esconder algumas partes da saída para que no processo de aprendizagem a rede ela tente adivinhar, e nesse processo de tentar adivinhar, ela vai fazendo o reconhecimento de padrões de forma que ela vá conseguindo generalizar ali dentro do modelo matemático. Então a gente vai escondendo algumas partes do texto para que ela vá tentando adivinhar qual que é o próximo token, que a gente não entrega a sequência completa para ela. A gente esconde vários trechos para que ela tente adivinhar, para não entrar nesse processo de sobreajuste, certo? Por isso que tem esse Masked Multi-Head Attention. Masked é só uma tag que a gente aplica ali, geralmente é um sinal de menor e maior assim, com uns pipes com escrito Mask no meio. Geralmente é isso que o pessoal faz, mas cada modelo vai usar uma forma. A gente simplesmente coloca essas tags no lugar de certos trechos de palavra para que ela vá tentando adivinhar esses trechos. Aí existem várias técnicas aqui para tentar adivinhar isso depois. A técnica que é o que o ChatGPT usa, do GPT, ela tenta adivinhar o próximo token do deslocamento para a direita, se baseando nos tokens mais próximos da esquerda. A gente também tem um mecanismo que o Google usa, que foi o Google que criou, que a gente chama de BERT, ele já tenta adivinhar isso de forma bidirecional, comparando tanto os tokens anteriores quanto os posteriores, aí ele tenta adivinhar o do meio. O modelo GPT, ele se baseia somente nos anteriores. Então tem diversas técnicas para isso. A questão é que a gente mascara certos trechos do texto para depois tentar adivinhar, fazer com que a rede tente adivinhar essas partes que a gente mascarou. A gente aplica esse processo de normalização, que eu expliquei para vocês. Esse add aqui é porque esse resultado da saída daqui, ele é adicionado como entrada da próxima etapa do cálculo. A gente pega essa normalização e adiciona aqui. Esse feed-forward é uma rede com uma arquitetura bem semelhante àquela que eu mostrei para vocês lá no início, que tem um valor de entrada, um valor de saída. Ela simplesmente é utilizada aqui para reconhecer esse padrão, para conseguir fazer uma abstração matemática disso que você está passando aqui na entrada. Depois você aplica outra normalização, porque toda vez que você for aplicar um cálculo aqui que esteja envolvendo esses cálculos de redes neurais que usam backpropagation, os resultados vão ser sempre quebrados. Então você vai precisar sempre estar aplicando essa questão de normalização aqui para voltar aos valores de exemplo que você passou aqui e aqui. Essa arquitetura aqui é a arquitetura que foi publicada no artigo original, mas hoje em dia ninguém usa mais essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Tem gente que usa isso daqui antes, isso daqui depois, e cada um vai ajustando da sua forma. Tem gente que nem usa isso daqui, ó, não usa aquilo, entendeu? E aí vai de cada um, mas isso daqui é a abstração conceitual inicial, que foi utilizado como exemplo no artigo, certo? Mas disso daqui você pode adaptar de acordo com as suas necessidades. Depois a gente aplica aqui um outro mecanismo de atenção para poder memorizar esses padrões do mascaramento que foram reconhecidos aqui embaixo. Aplica normalização de novo, porque cada etapa vai emitindo números quebrados. Passa por uma rede neural ali na saída também, como a gente passou aqui na entrada. O resultado da rede vai ser um valor quebrado, precisa aplicar outra normalização. Depois a gente passa isso para uma função linear, tá ali em cima. Ó. A função linear ela é para adicionar algum nível de linearidade para ficar mais fácil de relacionar a entrada com a saída, para não ficar um negócio muito bagunçado, porque quando você aplica uma função linear ali, o que acontece é que esse valor de saída aqui ele fica bem mais fortemente relacionado com o valor de entrada. Se você não aplicar uma função linear, pode ser que o valor de saída obtido lá em cima depois, ele seja muito distante desse valor que está aqui embaixo. Então por isso que a gente aplica uma função linear antes, para poder traçar algum nível bem sutil de linearidade ali que possa relacionar a saída com a entrada. Lá no final, lá em cima, depois da função linear, a gente usa uma função que a gente chama de softmax, que ela é uma função que vai retornar um resultado probabilístico para a gente. Geralmente entre 0 e 1. Esse resultado probabilístico ele representa um número percentual de chance do resultado que foi obtido lá em cima. Lá em cima é o resultado que a rede emitiu. Aqui embaixo é o resultado que você quer que ela emita. Você vai comparar aquele resultado lá de cima com o resultado aqui de baixo. Se o resultado lá de cima for diferente, o que a gente faz? Backpropagation. Volta de novo.
e repete esse processo. Esse NX que vocês estão vendo aqui, ó, é porque esse bloco e esse aqui, ele pode ser repetido N vezes. Geralmente, né, o artigo, quando foi publicado lá atrás, geralmente no início, bem lá no início, o pessoal usava 6 estruturas dessa com 6 dessas daqui. Isso que hoje em dia depende muito da arquitetura. Tem gente que usa 3 aqui, 5 aqui. Então esse NX aqui quer dizer que podem existir N combinações dessa estrutura com essa, N vezes. Então lá em cima a gente vai emitir um resultado probabilístico com a função softmax, que ela vai emitir pra gente vários tokens de saída ali possíveis para a entrada que a gente passou aqui para a rede. Aí cada token que ela vai emitir ali como resposta, ela vai colocar um percentual entre 0 e 1, um percentual de confiança. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o token mais provável, que tem o maior percentual, e vai emitir ele como resposta quando o modelo estiver trancado já. Quando a gente já tiver conseguido os pesos que a gente precisa naqueles cálculos tensoriais que eu expliquei para vocês lá atrás. A gente guarda isso. Hoje em dia a gente tem um outro parâmetro que a gente chama de temperatura na rede. Ela tem a ver com aqueles valores probabilísticos que ela emite lá em cima. Se a temperatura for muito alta, o range de possibilidades aceitas vai ser mais alto. Por exemplo, se você colocar uma temperatura ali que tem uma tolerância de 50%, então resultados 50% mais prováveis para o próximo token, eles vão ser considerados. Aí ela separa os 50 mais prováveis e seleciona um deles de forma aleatória. É por isso que quando você vai conversar com o ChatGPT lá, você faz a mesma pergunta e ele responde de forma diferente. É por causa dessa seleção aleatória da temperatura que está aceitando um range maior. Se você colocar uma tolerância muito baixa na temperatura, aí a resposta vai ser sempre igual para a mesma pergunta, que vai diminuir o que a gente chama de criatividade do modelo. Então, quanto maior a temperatura, maior a criatividade, porque ele considera um range maior nessas probabilidades aceitas que ele emite lá como resposta depois. Aí o que a gente vai fazer é pegar esses tokens mais prováveis e comparar com o que a gente estava esperando aqui, para ver se faz sentido para a gente. A gente vai calcular uma taxa de erro. Se a taxa de erro estiver muito alta, a gente vai repetindo isso N vezes ali. E dependendo da dimensionalidade dessas matrizes, isso daí pode levar meses, anos, dependendo do tamanho do modelo, até assimilar os padrões da forma que a gente deseja. Essas daqui são as etapas do Transformer, onde o backpropagation ele exerce mais influência, onde é mais penoso para a rede. O principal diferencial da nossa arquitetura é que essa nossa arquitetura de rede neural, que eu vou mostrar para vocês ali depois, ele elimina esse processo de backpropagation, e quando a gente adiciona isso na arquitetura Transformer, o processamento da rede ele fica muito mais rápido, porque a gente não coloca esse processo em loop, a gente realiza uma única vez. Então a gente não fica totalmente dependente de GPU, desses poderes computacionais que as outras empresas demandam para poder emitir o tipo de resposta que a gente consegue emitir hoje. Depois vocês vão poder conferir lá na nossa plataforma. A nossa arquitetura de rede, ela chama HERNet, esse HER aqui é do meu nome. O principal diferencial dessa arquitetura, como eu expliquei para vocês, é a ausência do backpropagation. Ela simplesmente traça uma relação exata e determinística da saída com a entrada e já coloca ali dentro da rede os pesos ideais que a gente precisa para o resultado que a gente está buscando. A gente eliminou, então, completamente esse processo do backpropagation. Esse é o principal diferencial da nossa arquitetura. Então, todas aquelas etapas do Transformer lá atrás, que envolvem redes neurais, envolvem também o backpropagation. Então, são todos processos muito penosos, que para a gente não é penoso porque a gente não usa o backpropagation. Então, é por isso que essas empresas lá fora precisaram de milhões, bilhões de dólares para fazer o que a gente faz hoje aqui no Brasil, porque a gente não usa o backpropagation. Para quem quiser instalar o exemplo de rede que eu vou mostrar aqui para vocês, pode usar o gerenciador de pacotes pipe aqui do Python e aplicar em um pipe install single HERNet. Vocês vão conseguir instalar. Quem quiser tirar foto e depois alguma coisa para poder instalar depois em casa, ou sei lá, se vocês quiserem instalar aí para acompanhar, é só fazer isso daqui, ó. Muito simples. Vocês vão precisar ter o NumPy instalado previamente para poder fazer essa instalação aqui. Tendo o NumPy é só fazer isso daqui. Apesar de que a hora que você for instalar, se você não tiver o NumPy, ele já instala automaticamente. O problema é que se a versão for diferente da que você está no computador, vai dar conflito. Mas normalmente você fazendo só isso daqui já funciona. Esse daqui é um exemplo de construção da nossa rede. Eu vou mostrar ali depois para vocês em execução isso. Esse daqui é um exemplo da estrutura do nosso algoritmo que a gente utilizou aqui. Isso daqui depois o pessoal vai poder conferir no artigo que a gente vai publicar. A gente está passando aqui simplesmente uma matriz bidimensional de entrada com uma bidimensional de um único elemento de saída aqui. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a gente está simplesmente aqui somando os elementos de entrada para obter as saídas, que é o padrão que a gente está tentando reconhecer aqui. É um padrão regressivo, é uma regressão que a gente está aplicando aqui, um cálculo de regressão. Depois, aqui no teste, a gente está passando valores diferentes e a gente quer obter o mesmo padrão de resposta. Por exemplo, se a gente passar aqui 4 e 2, o resultado deve ser a soma de 4 mais 2, que é o padrão que a gente passou lá em cima de exemplo para a rede. Depois da gente executar a rede,
a gente vai ter o resultado aqui embaixo. Vocês podem ver que como a gente não está inicializando a rede com valores aleatórios, o que acontece? Os nossos resultados aqui, ó, são números muito mais exatos. Não tem aqueles valores quebrados que as outras redes têm por causa do backpropagation. Aqueles valores quebrados, eles acontecem porque os valores eles são inicializados com métodos estocásticos, usando números aleatórios. Depois no ajuste, esse ajuste ele nunca acontece 100%. Na nossa rede vão acontecer casos que vão ter valores quebrados aqui. Só que são casos muito mais raros. Então para a gente é muito mais fácil obter valores exatos dessa forma. Para as outras redes, isso daqui é praticamente impossível, você obter um resultado desse. Aqui está o tempo que a gente conseguiu, esse algoritmo aqui, ele conseguiu obter esse tempo executado no MacBook Pro M3 Max, que é o mais avançado que tem hoje. Então a gente pegou o mais avançado para poder fazer um teste mais justo. Então podem ver que levou menos de um segundo, é 0,03 segundos. Aqui é um exemplo usando a biblioteca TensorFlow do Google, que usa esse processo de backpropagation, que é a mais utilizada hoje para desenvolver algoritmos de redes neurais. A maioria das pessoas ou usam o TensorFlow ou o PyTorch, que é o da Meta. A gente está usando aqui o TensorFlow porque o TensorFlow é mais popular. Lá no nosso exemplo do GitHub tem a mesma coisa com o PyTorch também, para quem quiser testar. Com o TensorFlow, vocês podem ver aqui com a mesma máquina, usando aquele mesmo conjunto de dados, a gente obteve um tempo de 11 segundos. Então a gente foi 351 vezes mais rápido do que o TensorFlow, a nossa biblioteca, porque a gente não está usando esse processo do backpropagation. A depender do conjunto de dados que a gente estiver usando, isso daí é muito mais rápido, porque conforme você vai acrescentando complexidade na rede, esse processamento ele demanda de um poder computacional que evolui de forma exponencial. Então o tempo ele vai ficando cada vez maior. Isso daqui é para dados muito simples. Conforme você vai acrescentando complexidade na nossa rede, o tempo não aumenta, mas para a rede deles aumenta de forma exponencial. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é um exemplo usando uma regressão multivariada, né, com múltiplos exemplos de entrada, com múltiplos de saída. A gente fez um teste aqui e os resultados, novamente, são resultados exatos. Se vocês prestarem atenção aqui, o padrão que a gente está tentando reconhecer é simplesmente um padrão de somar para o primeiro elemento de resposta e depois multiplicar isso por 10. 2 mais 3 mais 4, 9. Que é o resultado do primeiro elemento, vezes 10, 90. E a gente vai fazendo a mesma coisa para todos os outros. Vocês podem prestar atenção aqui, ó, que o resultado ele foi emitido com 100% de assertividade, não houve variação aqui, ó. Não tem valor quebrado. Não é algo que a gente precisa aproximar depois. Já é o valor exato aqui. O problema do operador lógico Shor, lá nos primórdios das redes neurais artificiais, como a gente não tinha a disponibilidade de dados que a gente tem hoje, de Big Data, rede social, essas coisas, os exemplos que a gente passava para as redes, para elas abstraírem conhecimento e para a gente poder fazer testes, eram exemplos envolvendo portas lógicas. Foi bem lá nos primórdios da computação. As portas lógicas, aí vocês devem estar cansados de saber, a gente tem porta lógica do tipo AND, OR, NOT, e a CHOR é a mais complexa, porque ela segue uma distribuição não linear. Então lá nos primórdios das redes neurais, como a gente só tinha essas redes não lineares, não havia essa interconexão com Deep Learning, porque a gente não tinha hardware para isso, esse problema do operador lógico Shor, ele era insolúvel, a gente não conseguia resolver naquela época. Porque a gente não tinha o que a gente chama hoje de GPU para fazer essas interconexões com aprendizado profundo para reconhecer padrões não lineares. A gente só conseguia reconhecer padrões lineares lá nos primórdios das redes neurais. Então o operador Shor, ele ficava sem solução naquela época, porque a gente não conseguia usar camadas ocultas na rede. Na nossa rede, que não tem camadas ocultas, a gente consegue resolver o operador Shor, sem camadas ocultas e sem backpropagation. Aqui, ó, esse daqui é um exemplo, usando a nossa rede, para a solução do operador lógico Shor. Vocês podem observar aqui, ó, que sem backpropagation, sem camada oculta, a gente conseguiu emitir a resposta com 100% de precisão. O operador lógico Shor, ele só emite verdadeiro como resposta quando somente uma das alternativas é verdadeira. Uma tem que ser verdadeira, outra falsa. Se as duas forem iguais, o resultado é falso. E se vocês prestarem atenção aqui no resultado, ó, 100% de assertividade, não teve valor quebrado. As outras redes, elas iam emitir aqui valores próximos de 1 e próximos de 0. Elas não iam emitir 0 e 1 exato. Ia ser um processo muito mais custoso. A nossa arquitetura, que é a SAPE, a gente se baseia, principalmente o core da tecnologia, está nessas redes HERNET, que não usam backpropagation para tornar esse processo mais rápido. E além disso, a gente fez diversas modificações no Transformers para alterar a estrutura completa da rede, para isso que vocês estão vendo aqui, para emitir resultados ainda mais satisfatórios, ainda mais precisos. Porque como a nossa rede é mais leve, a gente pode se dar o luxo de, ao invés de usar um modelo, a gente pode usar um conjunto de submodelos na nossa rede, que são processados simultaneamente antes de emitir a resposta. A gente tem uma estrutura que a gente chama de estrutura Frankenstein, que é uma estrutura de classe
que foi construída para administrar esses submodelos. Aí a gente, aqui nesses submodelos, a gente vai ter modelo aqui especializado somente em matemática, outro modelo especializado somente em programação. E hoje em dia existe uma técnica que o pessoal chama de mistura de experts, que a Mixtral, a francesa Mixtral, usa hoje em dia. A gente faz isso daqui antes deles, antes de surgir essa técnica. Então a gente tem aqui submodelos especializados em diversas áreas diferentes. E nos nossos modelos multimodais, a gente tem submodelos especializados em criar imagens, em criar áudios, vídeos, a lidar com arquivos de planilhas, documentos, essas coisas. Então cada modelo tem um tipo de especialização diferente. A estrutura Frankenstein, ela administra esses submodelos, todos os submodelos, eles estão dentro dessa estrutura Frankenstein, que ela vai selecionar somente os modelos que têm a ver com a entrada que a gente está passando para a rede. Por exemplo, se a entrada da rede, ela demanda um conhecimento de matemática e programação, então ela vai selecionar um submodelo que tem a ver com matemática e um que tem a ver com programação. Os dois vão emitir uma resposta, e aí a gente vai ter um outro modelo principal, que a gente chama de entidade, que ele vai escolher entre uma resposta ou outra, ou vai combinar as duas para emitir a saída. Então, por isso, os nossos resultados são bem mais precisos do que quem usa Llama, por exemplo, essas soluções open source por aí. A gente chama isso de IA esquizofrênica, porque é como se fosse, como se tivesse uma esquizofrenia envolvida aqui, porque a entidade, que é o modelo principal, ela fica recebendo sugestões o tempo todo desses submodelos aqui. Cada submodelo emite uma resposta, e às vezes podem ser respostas conflitantes, é como se fosse uma esquizofrenia envolvida nesse processo, por isso que a gente chama isso de IA esquizofrênica. Então, a entidade, ela é responsável por selecionar uma ou mais dessas respostas, desses submodelos, e se ela entender que nenhuma dessas respostas serve, o próprio modelo entidade gera uma resposta a partir dele mesmo. Ele também tem essa capacidade de gerar respostas. Então, a nossa arquitetura, ela funciona. Isso aqui é uma abstração bem resumida de como a nossa arquitetura funciona. Ela também utiliza vários daqueles componentes dos transformers que eu expliquei para vocês lá atrás, só que rearranjados dessa forma que vocês estão vendo aqui. E sem aquela noção do backpropagation, sem aquela técnica do backpropagation, que a gente usa essa nossa arquitetura proprietária de redes. Lá no nosso GitHub, se vocês entrarem, vai ter um link lá para acessar um exemplo no Google Colab, para vocês executarem os códigos que a gente vai demonstrar aqui. Mas isso aqui que a gente vai fazer no Google Colab, vocês conseguem fazer na máquina local de vocês também, apenas executando aquele método de instalação que eu falei para vocês lá no início. Ó, eu vou primeiro executar aqui a instalação da rede, para vocês verem. Está instalando, o processo é simples, só guardar, a instalação é rápida. Esses padrões que eu vou passar aqui para vocês de exemplo, vocês podem fazer testes aí na máquina de vocês com outros padrões que vocês criarem da cabeça de vocês aí também. Vocês vão ver que a rede vai assimilar da mesma forma. O que pode mudar é que dependendo da complexidade dos padrões, ela passe a não emitir mais resultados 100% precisos com números inteiros da forma que a gente estava mostrando ali. Pode ser que dependendo da complexidade ela já comece a emitir certos resultados mais quebrados, com números flutuantes. Só que da mesma forma vocês vão perceber que o resultado ele vai ser obtido de forma aproximada, com valores bem próximos daqueles que vocês estão esperando, e de forma muito rápida, porque a gente não usa backpropagation. Essa rede aqui, a gente faz testes com ela, às vezes em lugares que a gente vai, em eventos, em um computador com Core i3 usando 4 GB de RAM. Com as redes TensorFlow, PyTorch, que o pessoal usa hoje, isso seria praticamente impossível, ia ser muito penoso para uma máquina dessa. Eu acho que nem vende máquina com essa configuração hoje em dia. Ele simplesmente não ia executar o algoritmo. Ó, acabei de executar um código aqui. O tempo ali, ó. Tá 0 segundos ali, ó, foi em menos de 1 segundo, então. Não deu nenhum segundo. Aqui, ó. Resultado, que é aquele resultado lá do slide que eu mostrei para vocês, ó, simplesmente somando os elementos de entrada, foi emitido em menos de 1 segundo com 100% de precisão. Esse daqui é um outro exemplo, usando dados um pouco mais complexos, com uma regressão aqui multivariada. Você consegue clicar naquele play aqui em cima? Consegue clicar aqui? Clica aí. Aí, rola um pouco para baixo. Olha lá, novamente, menos de 1 segundo, resultado de novo com 100% de precisão. Desce um pouquinho. Aqui a gente tem um exemplo com o operador lógico NOT, que simplesmente vai inverter a polaridade de entrada. 0, ele tem que ser transformado em 1 e 1 em 0. Olha lá. Novamente, em menos de 1 segundo, a gente passou 1, ele retornou 0, passou 0, retornou 1. Esse daqui é um exemplo para a porta lógica AND.
A AND retorna verdadeiro só se as duas entradas forem iguais a verdadeiro. Aperta aqui, Mariana. Novamente, menos de um segundo, 100% de precisão. Isso daqui que vocês estão vendo seria impossível com essas redes TensorFlow e PyTorch que eu expliquei para vocês lá atrás. Os resultados sempre iam ser resultados quebrados. E ia ser um processo bem mais demorado por causa dessa questão do backpropagation que eles usam. Aqui. Esse daqui já é o operador OR. A gente tem testes aqui com todos os operadores. Aqui, ó, clica aqui. Novamente, menos de um segundo, 100% de precisão. Operador OR. Eu acho que essas portas lógicas não precisa explicar para vocês, todo mundo aqui já sabe, né? Já conhece. Aqui, ó. E esse aqui é o CHOR, que eu expliquei para vocês lá atrás, que era o problema insolúvel para as redes neurais que trabalhavam só com cálculos lineares sem multicamadas. Aqui, a gente tem uma rede sem camada oculta e que consegue resolver essa lógica do operador CHOR de forma não linear, utilizando apenas valores de entrada e saída, sem deep learning, em menos de um segundo. Aqui, ó, 0 segundos aqui, desce. Não, pode descer, desce. Esse daqui é um exemplo para quando você quiser salvar um modelo, é só você colocar o nome que você quiser aqui, que ele vai salvar um modelo para você treinar só uma vez, depois é só carregar o modelo pré-treinado para não precisar treinar de novo. Ó, clica aqui. Clica nessa pastinha aqui. Ó, tá vendo? Gerou aqui um arquivo modelo, com o nome que eu defini aqui, ó, mymodel.ur. Depois desce aqui, desce para baixo, rola. Aí, ó, aqui, ó, é só vocês definirem o nome do modelo que vocês querem carregar, que foi gerado previamente. Aqui, se vocês prestarem atenção nesse código aqui, já não tem treinamento mais, é só execução, porque o modelo já foi treinado e foi salvo ali, tá ali o arquivo. Clica aqui, ó. Olha lá, executou com os valores de resposta do treinamento que foi carregado lá, seguindo a lógica do operador CHOR. Desce. Agora aqui, peraí, pode executar aqui. Agora a gente vai fazer um teste comparativo da nossa rede com as outras redes usando o TensorFlow. Menos de um segundo, 0.003 segundos. Vocês verem aqui, ó, o tempo de execução. O código está disponível aí depois, para quem quiser executar lá, desce aqui. Ó, agora a gente tem o mesmo exemplo. Se vocês prestarem atenção aqui, a gente está usando, rola ali para cima de novo. São as mesmas entradas que a gente usou aqui, ó, que a gente está usando com o TensorFlow aqui embaixo. As mesmas amostras de treinamento com as mesmas amostras de teste. Ó, a mesma amostra a gente está usando aqui no TensorFlow. Agora executa aqui o TensorFlow. Ó, o TensorFlow tá rodando, ó o tempo, a diferença no tempo de processamento. Tá lá, e tem que esperar, muito mais penoso. E vocês estão vendo que é o mesmo padrão. A gente passou a mesma amostra de dados. Tá rodando, ó. O nosso foi em menos de um segundo. Tá lá, até agora não reconheceu o padrão. Ó. Tá ajustando os pesos. Esse processamento que tá rolando aí é porque aqueles pesos que eu expliquei para vocês, eles estão sendo ajustados. Ó, agora que foi emitir o resultado, tempo de resposta 68 segundos. O nosso foi em 0,003, lá, tá aqui em cima, ó, 0.003 segundos. Com o TensorFlow, que é o que o Google usa no Gemini, por exemplo, para construir a arquitetura Transformers deles no Gemini, eles usam esse TensorFlow, que é a biblioteca do Google. O mesmo padrão, ele precisou de 68 segundos para fazer o que a gente fez em menos de um segundo lá em cima, em 0.003 segundos. Roda aqui esse código aqui embaixo. Aqui, ó, roda aqui, clica aqui. Ó, pelo cálculo, a gente foi 18.665 vezes mais rápido do que eles. Simplesmente dividindo o tempo deles aqui pelo nosso ali. Ó. Aqui é um exemplo com o PyTorch da Meta. É o mesmo exemplo com a mesma amostra de dados.
que são as duas bibliotecas que o pessoal usa hoje. O ChatGPT usa o PyTorch, viu? O Gemini do Google lá usa o TensorFlow, o ChatGPT a gente sabe que usa o PyTorch, que eles publicam isso. Olha lá. Foi um pouquinho mais rápido, 18 segundos, só que ainda assim foi muito mais lento do que a execução da nossa rede. Roda aqui para baixo, porque o PyTorch usa muito algoritmo de otimização lá dentro, só que ainda assim pra gente é considerado lento. Ó. Olha lá. Foi 2.742 vezes mais lento do que o nosso algoritmo. E esse daqui é um exemplo final aqui envolvendo todos os recursos que a gente explicou lá em cima. Salvando o modelo, carregando, lá, menos de um segundo de novo. Então essa é a principal diferença. Isso é o que torna o nosso modelo muito mais barato do que os modelos lá de fora. Essa é a principal diferença da nossa rede. A única coisa que muda para isso daqui que vocês estão vendo, para o modelo que a gente usa na empresa, é que aqui tem somente uma única camada. Lá no modelo que a gente usa na empresa, a gente trabalha com multilayer, com várias camadas. É a única coisa que muda. Mas o algoritmo é o mesmo. Segue o mesmo princípio matemático que vocês estão vendo aqui. Então é isso daqui que torna a nossa tecnologia tão mais barata e sustentável do que a tecnologia deles. Por isso que a OpenAI precisou de bilhões para treinar o ChatGPT. O pessoal aqui lá do interior de São Paulo conseguiu fazer isso daqui com muito menos. A gente gastou uma fração do que eles gastaram. E a gente consegue emitir resultados muito próximos dos resultados deles. Essa é a principal diferença. Tem muita gente que entra lá na nossa plataforma e vai usar, acha que a gente usa modelo open source. A gente recebe mensagem direto de gente perguntando se a gente usa Llama, Mistral, API. Tem gente que acha que a gente usa API do ChatGPT. Não, a gente não usa. O que a gente consegue fazer aquilo por causa dessa tecnologia que vocês estão vendo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? No GitHub, no projeto. Tá ali em cima o endereço, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, dá para enxergar? A gente disponibiliza para vocês o endereço. Aqui no GitHub, depois a gente vai disponibilizar o link para vocês aí. Aqui no GitHub tem um link ali pro notebook do Google Colab para fazer aquilo ali que a gente fez, se vocês quiserem. Aí é só vocês fazerem os testes de vocês lá, alterando os números, reconhecendo os padrões que vocês querem reconhecer. Esse tipo de rede aqui, usando essa mesma biblioteca, a gente já conseguiu fazer classificação de imagens, por exemplo. Simplesmente convertendo as imagens em matriz de pixels e a gente conseguiu classificar as imagens. Usando essa mesma rede, sem camadas ocultas. Dá para fazer classificação de áudio, dá para fazer coisa bem mais complexa do que isso que eu mostrei aqui. Para quem quiser se arriscar nisso daí depois. Dá para usar isso daqui como substituto de cálculos de regressão linear. Aí, foi. Olha lá, endereço ali em cima. Alguém conseguiu ver o link aí? Depois a gente vai passar para vocês. Conseguiram pegar aí? Esse código que está aqui está compilado, viu? Mas se vocês entrarem lá no Pipe, aqui no gerenciador de pacotes, vocês conseguem baixar o código aqui, ó. Lá onde instala isso daqui. Até é só vocês instalarem na máquina de vocês daqui, buscar lá no diretório de instalação, vai ver que o código vai estar... Para quem quiser ver o código lá. Então é isso que a gente queria passar para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, quiser falar, perguntar, tiver alguma dúvida com relação à matemática do algoritmo, a gente pode tentar esclarecer também. Eu sei que o pessoal aí é de exatas. Ok, então é isso. Obrigado aí. Agradecer ao pessoal da USP, da UFSCar aí, que fez o convite para a gente participar aqui hoje. E espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí para o conhecimento de vocês. Vamos lá.